Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Estamos aqui na primeira edição de podcast via o nosso canal Controvérsia Católica. Saúdo a todos, especialmente a presença especial nessa nossa primeira edição, o doutor Yuri Maria. Saudações, doutor. Salve Maria, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Espero que também as pessoas que nos ouvem aqui estejam todas bem. Hoje vamos falar de um tema bastante interessante. O doutor Yuri, para os que não conhecem ainda, tem um canal aqui no YouTube que eu recomendo a todos, chamado Apostolado São Lucas, do qual ele fala das questões que nós tratamos aqui muitas vezes no Controvérsia Católica, a questão dos papas, a doutrina católica sobre a igreja, sobre o papado, o sedevacantismo. Principalmente a denunciar o pessoal que fica falando que a gente pode conhecer e resistir ao papado. Exatamente, essa tese falsa, essa tese falsa, né, com odor, se não realmente, né, todas as cores de uma heresia neogalicana, ou como queiram chamar, tem tantos nomes que se pode dar a isso, porque foram tantos hereges que na tentativa de se opor à doutrina católica sobre o papado, se serviram dos argumentos que essas pessoas hoje, ditas tradicionalistas, utilizam para difamar o papado e também tentar justificar as heresias de Bergoglio e de tantos outros aí que falam coisas realmente absurdas, como nós podemos ver muito bem num documento do qual iremos tratar, que tem uma relação particular com a história de Dr. Yuri, que é a Amoris Laetitia, não é, doutor? Sim, a correção filial, que é um documento que eu li ali quando eu estava para me casar. E o que eu vi nesse documento? Lá, quando você vai fazer o matrimônio na igreja modernista, você tem que fazer um curso antes, curso pastoral da família, coisa assim. E aí eles te dão um livro, e esse livro era baseado na Amoris Laetitia. E aí eu fui como um bom católico, eu fui estudar esse documento e eu fiquei impressionado. Doutor, uma pergunta. Naquela época o senhor pertencia, digamos assim, a que ramo, né, na Igreja Nova? O senhor era praticante, não praticante? O senhor era uma pessoa de que da ala conservadora, da ala mais progressista? Como é que era, assim, mais ou menos sua filiação aí dentro da Igreja Conciliar? Então, primeiramente, eu me converti faz o quê? Uns 5 anos. Então, eu converti através dos vídeos do Paulo Ricardo. E fui estudando e fui reconduzido à fé, né? Sim. Porque quando você está na igreja, fora da igreja, quando você está no ensino público, você ou sai da escola ateu, ou sai da escola comunista, ou sai da escola indiferente da religião. Um pagão, na maioria das vezes. Então é isso, aí eu fui vendo a história da igreja, eu fui vendo, eu fui estudando, e aí quando eu cheguei a ler essa encíclica Amoris Laetitia, já tinha estudado antes bem a doutrina, né, todo o catecismo e tal, eu fiquei impressionado. Então, doutor, aí eu fui pesquisando o correxo, aí eu achei essa correção filial. Sim. E aí eu fiquei mais impressionado, porque eu vi que tinha mais heresias do que eu tinha lido, né? Eu falei, só eu que estou lendo heresias aqui, será que ninguém está vendo isso? Eu fui descobrir ali. É uma carta impressionante. Eu convido todo mundo a ler essa carta. O ruim dela é que ela foi feita por membros do Reconhecer e Resistir. Ali eles aplicam essa doutrina falsa de que a gente pode reconhecer, um papa pode ensinar heresias e a gente pode resistir ao seu magistério. Sim, doutor, só voltando um pouco mais, que esse tema é muito interessante. Sempre é muito bom para as pessoas saberem das histórias que, na verdade, coincidem muito, né? Umas com as outras, e a gente se identifica bastante. Então, eu sei, como conheço o senhor já faz algum tempo, né, que o senhor vem de Cuiabá, e que o padre Paulo Ricardo também é de Cuiabá. Então, o senhor o conheceu pessoalmente primeiro, ou então foi por meio dos vídeos na internet? Foi primeiramente pelos vídeos. Sim. Aí eu, pelos vídeos, fiquei sabendo que ele era dali de Várzea Grande, do lado de Cuiabá. Do lado de Cuiabá, entendi. Isso. Está certo. Aí, inclusive, depois que eu fui estudando o sedevacantismo, através dos vídeos e tal, eu fui lá na paróquia dele, fui lá entregar o livro do Obras de Mãos Humanas, do Padre Secada, e lá eu fiquei abismado. Ele sabia toda a doutrina do sedevacantismo, sabia tudo.
Eu pensava que não sabia de nada, eu, na minha ingenuidade, né, acreditando assim. Sim. Mas ele sabe de tudo, gente, sabe de tudo. O caso dele é o homem que sabia demais, né? Ele sabe demais, mas ele não pode, se ele dizer tudo o que ele sabe, então... Não, ele não fala, fala das coisas que ele pensa do Papa dele, né? Se ele eu acho que a maioria desse pessoal que reconhecer existir, nos bastidores eles são assim, o Francisco é o anticristo, nem herege, é anticristo. Sim, sim, todos são. Quando ninguém está olhando, todos são sedevacantistas. A verdade é essa. Isso, muito bem. Então, mas vamos partir para a análise desse documento. Então, como o senhor propõe que a gente possa apresentar às pessoas aqui que nos ouvem? Então, sim? Esse documento de correção filial foi um documento de 250 pessoas, entre leigos, doutores em teologia, alguns padres, e tem uns 2 bispos, eu acho. Eu lembro dois que da tem... Fraternidade de São Pio X. Eu lembro que tem Monsenhor Feli, se não me engano, assim. E eles fizeram esse documento, assinaram, mandaram ao público, mandaram para o Papa, que é o Papa deles, né? E olha como é que começa essa correção filial. Santo Padre, com a profunda aflição, mas movidos de fidelidade ao nosso Senhor Jesus Cristo, o amor à Igreja Papada, a devoção filial de sua pessoa, vemos-nos obrigados a dirigir à sua santidade uma correção devido à propagação de heresias produzidas pela exortação apostólica Amoris Laetitia, e outras palavras, atos e omissões de sua santidade. Já começa assim, chamando a sua santidade de herética. Pois é, eu já diria, doutor, que já existe uma heresia gramatical aí. Sim, claro. Porque em língua portuguesa, quando nós nos dirigimos à pessoa, né, do Papa, quando nós redigimos uma carta para o Papa ou mesmo para um bispo, nós sempre vamos usar não o seu, sua, mas nós vamos usar o vós. Então seria Vossa Santidade. É uma das primeiras coisas que me saltou aos olhos quando eu li esse documento. Na versão portuguesa, sim. Na versão inglesa está correto, está Your Holiness. Na versão inglesa está ok, mas na portuguesa houve um pequeno lapso gramatical. Eu diria que essa seria a primeira heresia. Aí tem também uma coincidência, e que eu penso que talvez seja uma ironia da parte do Francisco, que o documento da correção filial, Correctio Filialis, foi publicado no dia de Nossa Senhora do Carmo, o mesmo dia do ano em que foi publicada a Traditionis Custodes, que eu acredito ser uma resposta Com certeza. A esse documento. Então ele está dizendo assim, vocês são um grupo que estão falando que é uma falsa igreja, que eu sou um membro de uma falsa igreja, vocês são da igreja verdadeira, isso divide a igreja, então vocês têm que ir para fora, essa missa tridentina, até o que vocês têm vocês vão perder. Se vocês continuarem falando isso, vocês vão perder até a missa tridentina que eu autorizo com uma concessão que vocês têm. E é isso que está acontecendo, está havendo um contra-ataque, uma ofensiva da parte de Bergoglio. E o Francisco, inclusive, excomungou um monte de gente aqui. Excomungou? Pois é. Excomungou 2 frades ali, pelo que eu percebi. Então, parece que recentemente também um bispo de Porto Rico, se não me engano, também foi afastado por conta aí já de, entre aspas, negacionismo com relação às mas tomar uma excomunhão do Bergoglio é como tomar a excomunhão da maçonaria. Então tem que ficar até contente. A gente fica queremos o nossa comunhão. Eu estou esperando até hoje aqui, vamos ver se Dom Wilson faz essa caridade, nos dá essa coroa de honra, né? Porque realmente ser malquisto e mal visto, enfim, pelos hereges é um bom sinal. É um sinal de ortodoxia, um sinal de fidelidade a Deus. Então pode falar. Eu queria ver aqui perguntar, porque aqui no começo dessa correção filial, ele fala que estamos autorizados pela lei da igreja a emitir essa correção. Será que é permitido, Diogo, a gente que é leigo, ou sacerdote, corrigir a Santa Sé, o Papa, em matéria de fé e moral? Os juízes do Papa, publicamente, assim, na internet, soltar, o senhor é herege? Sim, será doutor. Que pode? Doutor, então, eu gostaria de desenvolver o argumento deles, tá, nas suas nuances, porque isso aqui é a base de toda a fundamentação para eles
acusarem Francisco de heresia, mas ainda assim reconhecerem ele como Papa. Então isso aqui é o fundamento, esse segundo parágrafo, parece, desse documento, ele dá todo o aporte teórico fundamental para justificar a posição reconhecer e resistir. Mas se você analisa esses argumentos, e eu vou desenvolvê-los aqui rapidamente, e você vê o que eles têm de verdadeiro e o que eles têm de falso, na verdade, ele fundamenta o nosso posicionamento, que é conhecido como sedevacantista, porque aí ele coloca os devidos limites, verdadeiros, né, limites à pessoa do Papa, ao mesmo tempo que salvaguarda o magistério papal. Essa é a posição católica, seguramente, que os teólogos sempre ensinaram de comum acordo, como nós vamos ver. Mas então ele argumenta assim, doutor, ele fala que eles estão amparados pela lei natural, pela lei divina e pela lei eclesiástica. Então você pensa que, digamos assim, eles estão montados na razão ao corrigir o Papa em matérias de fé e moral. É isso que estão querendo dizer aqui, essa é a tese. Eu já poderia apelar ao mero senso comum de um católico que isso não faria sentido, porque eu sou católico se eu não sigo o que o Papa ensina, né? o que o Papa manda, o que o Papa ensina. É um pouco estranho. Mas vamos conceder... Eles querem falar que a gente só pode obedecer o Papa quando ele fala um dogma cada 50 anos, o resto a gente pode desobedecer à vontade, a gente pode interpretar o que ele falar do jeito que quiser. Exato. É uma coisa assim que, de princípio, nós podemos dizer que foge ao senso comum. Entende? Foge ao senso comum, mas eles colocam na forma de um esclarecimento, de um aprofundamento, de um leigo mais instruído, que sabe mais do que Outra coisa que eles falam aqui é que eles confundem escândalo com heresia. Quando a pessoa comete escândalo, que eu saiba, é quando a pessoa faz um mau comportamento que ela faz. Isso. Que leva o outro a um mau comportamento. Agora, heresia é com ensinamento contrário à fé. É você ensinar o mau comportamento como sendo da religião cristã, como sendo a vontade de Deus, sim. Bem diferente, claro. Então, mas vamos ao argumento deles. Então eles falam assim, que eles estão amparados pela lei natural, seria uma questão do direito de ser governado segundo a lei, né? Segundo aquilo que é o certo. Então, se um superior, ele, no seu governo, né, dos fiéis, no caso aqui da igreja, no âmbito da igreja, isso também se aplica no âmbito civil, ele não procede de acordo com a lei, então aí nós podemos corrigi-lo. Esse seria o argumento de lei natural, ou seja, a nossa própria consciência explica como a lei ela foi feita para ser um preceito de razão, com ordem ao nosso fim, né, que nos leve ao bem, ao caminho do bem. Então, um legislador ou uma pessoa que faz uma lei iníqua, ilícita, etc., não deve ser seguido e deve ser antes até corrigido pelo seu súdito. Então, esse é o preceito de lei natural. Então, o problema dessa noção de lei natural é que ele esquece uma outra parte também de lei natural, que é o que deve assentir-se ao superior naquilo que é de sua competência. Então, assim se faz com a sentença de um juiz, num tribunal, onde não tem apelo, onde o que ele determinou por quê? Porque ele é competente naquilo. Também a decisão de um chefe de família, né? Ela também tem que se fazer sentir para que haja uma ainda mais o Papa está com a chave de Cristo, da igreja, está aí nas mãos. Para ligar e desligar, exatamente. Isso. E também, até mesmo no caso de um técnico, né? Você tem algum problema no computador, ou deu algum problema, um mecânico deu algum problema no carro. Então, a opinião, o parecer da pessoa competente, ela tem uma força moral sobre nós que nos obriga. Ele tem uma força moral sobre nós que nos obriga. E no caso do papado, sim, aí nós vamos ter um argumento a mais que vai além da natureza. Mas eu digo, simplesmente a partir do bom senso, que é o uso da razão humana, nós vemos que não tem nada de repugnante as pessoas aderirem àquilo que o Papa disse e ensina, porque ele é uma autoridade competente em matérias de fé e moral, da mesma forma que um técnico é competente na sua área, um mecânico, um pai de família, um juiz no tribunal, etc. Agora, no caso do Papa ainda tem algo além.
né? E isso é o que São Roberto Bellarmino nos vai dizer no De Sumo Pontifice, livro 4, capítulo 3. Ele vai dizer o seguinte, ele fala: o Papa é o mestre e pastor de toda a igreja. Portanto, toda a igreja está tão obrigada a ouvi-lo e segui-lo que, se ele errar, toda a igreja errará. Ora, nossos adversários respondem que a igreja deve ouvi-lo enquanto ele ensina corretamente, pois Deus deve ser ouvido mais do que os homens. Por outro lado, quem julgará se o Papa ensinou corretamente ou não? Pois não compete às ovelhas, atenção a isso aqui, essa é a parte mais importante, de São Roberto Bellarmino, pois não compete às ovelhas julgar se o pastor se afasta, nem mesmo e sobretudo nos assuntos que são verdadeiramente duvidosos, ou seja, as matérias de controvérsia. Nem as ovelhas cristãs têm maior juiz ou mestre a quem possam recorrer, como mostramos acima. De toda a igreja se pode apelar ao Papa, mas dele ninguém pode apelar. Portanto, necessariamente toda a igreja errará se o pontífice errar. Então, isso é o que ensina São Roberto Bellarmino com toda a clareza, falando que o Papa, no seu magistério, no exercício do seu magistério, ele não pode errar, de afastar as ovelhas do caminho de Jesus Cristo, senão todo mundo iria para o mau caminho, porque todo mundo, com bom senso, irá seguir um Papa verdadeiro e legítimo, todo mundo na igreja vai seguir o Papa. Isso é normal. Não é? Então, vou dizer aqui o que eles disseram aqui, ó. Santo Padre, o ministério de Pedro não vos foi confiado para ensinar doutrinas estranhas aos fiéis. Isso é o que eles disseram. Amores Letícia, nenhuma das afirmações que serviram para propagar heresias estão protegidas por aquela sentença da verdade. Eles querem falar que não, eles querem o quê? Uma declaração ex cátedra herética para falar realmente que agora sim a gente está diante de um herege. Tem que ser só em solene, discurso solene. Sim, quando isso não é necessário para nos obrigar em consciência a seguir o que o Papa diz. Em uma matéria controversa, aqui está dizendo São Roberto Bellarmino, em uma matéria controversa, se o Papa se pronuncia, nós devemos, como católicos, segui-lo. E isso é o normal, a lei natural, então aqui que eles estão apelando de uma maneira imprecisa, a lei natural nos obriga a seguir o juiz competente, né, na sua disciplina, que é no caso o Papa, um juiz aí sobrenatural, realmente estabelecido por Deus, como vigário de nosso Senhor Jesus Cristo, para fazer as vezes de Cristo. Então, quando o Papa fala alguma coisa, decide alguma coisa, nós temos que entender, é Cristo que fala, é Cristo que decide, ele faz as vezes de Cristo. E é para isso que o Espírito Santo lhe foi dado. Nessa Correctio Filialis, doutor, eles vão citar uma passagem do Concílio do Vaticano, onde fala o Espírito Santo não foi dado ao Romano Pontífice, etc., para que ele inovasse, ensinasse novidades, etc., etc. Como se o que ele estivesse dizendo fosse algo que é uma condição para o Papa, ou uma repreensão, uma censura, uma advertência. Olha, o Espírito Santo não te foi dado para você inovar. Né? Não é isso. Qualquer pessoa que interpreta o texto com atenção, no seu sentido óbvio, vai entender que ele está dizendo que o Espírito Santo ele foi dado a Pedro, ele foi dado ao Papa. Por isso ele não inova. Por isso ele está protegido. Eu tenho aqui o argumento aqui, ó, Manual de Apologética do Boulanger. Eu vou ler aqui na parte da infalibilidade de São Pedro e seus sucessores. Aí ele fala que, em primeiro lugar, como tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. É incontestável que a estabilidade de um edifício ele vem dos alicerces. Se Pedro, que deve sustentar o edifício cristão, pudesse ensinar o erro, a igreja estaria construída sobre um fundamento ruinoso e já não se poderia dizer: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Maravilha. Esse ensinamento é formidável. Inclusive responde aquela pergunta que tanto repetem, né? Então se Bergoglio é um herege, então as portas do inferno prevaleceram sobre a igreja. Não é bem assim. Na verdade, se Bergoglio é Papa. Se Bergoglio é Papa, ou melhor, digo melhor, tá? Porque na verdade eles nos apresentam assim esse argumento. Se não tem Papa, esse é o argumento, as portas do inferno prevaleceram contra a igreja. Não, na verdade não. É se você tem um Papa herético. Se você tem um herege ali,
que é o que vocês estão admitindo nessa correção filial, que ele é um herege, que ensina heresias, etc, etc. Então, aí as portas do inferno prevaleceram. Agora, se ele não é um papa, aí não tem problema, por quê? Porque aí não prevaleceu sobre o papado, não prevaleceu sobre a rocha, né, da qual depende toda a estabilidade bimilenar da Igreja Católica em matérias de doutrina, em matérias de moral. Então, fundamental, muito boa citação, doutor, parabéns aí, muito bem colocado. Mas os nossos amigos aí, da Correctio Filialis, eles vão proceder para uma outra etapa na sua argumentação. Eles não vão apelar somente à lei natural, que já é problemático, eles já não têm amparo aí na lei natural. Mas eles vão falar também em lei divina. Eles vão falar daquela velha história que o senhor conhece bem, né, que o senhor viu aí na obra de São Roberto Bellarmino, nas disputas de São Roberto Bellarmino, ele defendendo a verdade contra essa falácia que eles insistem até hoje com os protestantes, com os galicanos, com os anti-infalibilistas, de que São Pedro caiu em heresia e foi corrigido por São Paulo. Heresia judaíza. Heresia judaizante. São Pedro caiu em heresia e foi corrigido, então, por São Paulo. Aí eles dizem, então, eles estão no direito também de corrigir o Francisco. É isso que eles afirmam. O senhor que tem São alguma Roberto Bellarmino fala que quem diz isso são os hereges, né? Os hereges, Juliano Apóstata. Exatamente. Eu lembro que ele cita, deixe-me ver, se eu não me engano, deixa eu puxar aqui na memória, ele fala de alguns hereges que no passado insistiam nisso, não sei se o senhor se lembra. Ele fala de duas seitas heréticas ali, do passado. Ele começa falando que depois de Pentecostes, nenhum apóstolo não caiu jamais em pecado mortal, no máximo venial. Ele até duvida ainda que seja algum. E São Pedro ali, no máximo, ele cometeu um pecado venial, se cometeu alguma coisa, não era nada contra a doutrina. Sim, e se tratou da parte de São Pedro, é bom a gente aclarar aqui, estamos aclarando isso com todos os doutores, todos os mestres de teologia que versaram sobre esse tema, nessa nuance do que teria sido a falta de São Pedro, todos estão de acordo que foi uma falta de conduta, ou seja, porque o Papa não é impecável. O Papa pode pecar, o Papa ele pode dar uma ordem ruim, o Papa ele pode se comportar, dar um mau exemplo, porque ele não é impecável. Menos cometer heresia. Agora, ele não pode, ensinar da cátedra, ensinar no seu magistério, né, como Papa, ensinar algo que seja herético. Por quê? Porque as pessoas vão seguir essa heresia, e aí se o Papa não tem esse dom da infalibilidade, a Igreja perece. Né? A Igreja perece. Então não pode haver isso, e é bom a gente salientar também que existem outras passagens. E esse é o problema, essa gente é bem herética mesmo no seu modo de conduta, isso nós podemos dizer, tá? Porque eles selecionam passagens da Sagrada Escritura como os protestantes e esquecem das outras. E esse é um problema muito sério, esse é um problema de todos os hereges. Só o católico, ele acolhe toda a doutrina da igreja, toda a doutrina. Agora, o herege, ele escolhe uma determinada doutrina. E aqui eles escolhem essa passagem de Gálatas capítulo 2 e eles esquecem, eu vou falar de duas passagens aqui brevemente. Eles esquecem de Gálatas capítulo 1, que diz: se alguém ensinar um novo evangelho, uma nova doutrina, ainda que seja um anjo, ou nós mesmos, ou seja, ainda que seja um anjo que aparentemente é infalível, um anjo não erra, o intelecto angélico não permite erros de caráter especulativo, não é assim? Então... Anátema sit. Anátema sit. E se for um apóstolo, que também é impossível, porque os apóstolos estavam amparados com a infalibilidade. Amparados com a infalibilidade quando escreviam também com a inerrância, que é ainda mais que a infalibilidade, como nós aprendemos ali nas nossas lições de Sagrada Escritura. Então, note que ele está dizendo que mesmo num caso em que tem a aparência de que a pessoa que está ensinando é um anjo ou um apóstolo de Deus, se ele ensina uma nova doutrina, está excomungado, está fora da igreja. Ou seja, uma pessoa que não professa a fé católica, mas ensina uma inovação em doutrina, como essas várias inovações de Bergoglio, está fora, se coloca fora da igreja pelo seu próprio juízo. Mas tem uma outra passagem também que eles não ouvem. Essa eles não ouvem. E o senhor vai gostar porque é do seu padroeiro, né? Está no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 10, versículo 16, onde se diz claramente: para os apóstolos, né, cujos sucessores são os bispos e, sobretudo, o maior de todos, o Santo Padre, o Papa, ele vai dizer assim: Nosso Senhor, quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos despreza, ou então rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele
que me enviou. Então, quem ouve os pastores da igreja, ouve o próprio Cristo. Quem despreza o ensinamento, porque o ouvir é isso, ouvir a doutrina, porque a fé vem pelo ouvido, vem pela pregação da palavra de Deus, como diz São Paulo na Epístola aos Romanos. Então, quem não ouve, ou seja, não acolhe o ensinamento apostólico, não acolhe o ensinamento dos pastores da igreja, esse, então, não acolhe a Cristo. Como é que eles vão conciliar a posição deles de não só não acolher, mas corrigir, né, um Papa, enquanto o Papa Nosso Senhor fala o contrário, que nós temos que acolher os ensinamentos do Papa, dos bispos, da igreja. Não é? Então, realmente... Sim. E tem mais uma coisa, tem aquela parte da correção fraterna, que nós poderíamos citar também, Mateus capítulo 18, que se você tem algum problema com o teu irmão, vai até a igreja. Ou seja, a igreja é o critério que nós usamos. São Paulo também depois vai dizer, eu não sei como pode existir no mundo pessoas que leem a Bíblia, eu nunca entendi isso, é um mistério para mim até hoje. Eu nunca entendi por que podem existir pessoas que acreditam na Bíblia e não seguem a Igreja Católica, porque a Bíblia, ela fala que a gente precisa da igreja. Se tem algum problema com o teu irmão, vai até a igreja. E a igreja é a palavra final. E depois, São Paulo vai dizer, se tiver qualquer problema, ide à igreja de Deus, que é coluna e fundamento da verdade. Então temos que ir à igreja, não é? Isso mesmo. E outra coisa que eles também eles falam assim que nós não podemos julgar quem somos nós. Aqui diz o São Roberto Bellarmino, aqui no livro sobre o Pontífice, ele fala, com efeito, os homens não estão obrigados a perscrutar os corações, nem podem fazê-lo ao contrário. Eles simplesmente julgam o herético e condenam como herético aquele que, segundo as obras externas, eles veem que é um herege. Isso é indicado por Jerônimo, todos os clérigos, vai falando aqui São Roberto. São Cipriano, etc. Ele cita vários santos padres, sim. E o interessante é que isso é algo totalmente de acordo com a prática da igreja. Se nós observamos, tem vários cânones dos concílios antigos, tem várias histórias que nós aprendemos na história eclesiástica, onde, uma vez que você percebe que a pessoa está ensinando heresia, você imediatamente se afasta dela. Naquele livro maravilhoso do Contra as Heresias de Santo Irineu de Leão, lá ele ensina claramente, ele ensina o exemplo de São Policarpo, né, que foi então instado. São Policarpo ele foi abordado por Marcião, o heresiarca, e esse disse assim, tu me reconheces? Pergunta Policarpo, para conseguir o apoio de São Policarpo, que era tão prestigiado por ter sido um homem que teve a convivência, que conheceu São João Apóstolo. Então, São Policarpo responde para ele não vai esperar um juiz, não vai esperar nada, ele vai dizer assim, eu te reconheço como primogênito de Satanás. E qual é a base e fundamento disso? É que ele ensina uma heresia, ele faz uma inovação, ele distorce o ensinamento apostólico, ele promulga uma falsa doutrina. Então isto é algo inaceitável. Se ele faz isso publicamente, de caso pensado, não é? Então, claro que é uma pessoa que se condenou pelo próprio juízo e que não deve ser reconhecida por nós como um católico, ou seja, como uma pessoa que acolhe a doutrina de Cristo e da igreja. Também nós temos a história de São João Apóstolo mesmo, é reportado por Santo Irineu de Leão, que quando estava nos banhos em Éfeso, ele avistou o heresiarca Cerinto. Veja, naquela época já tinha hereges. E como é que eles faziam? Eles faziam uma admonição, não sei o que, um monte de trâmites canônicos. Não. O que São João Apóstolo faz é sair imediatamente de lá, dizendo assim, para que não aconteça que por conta desse herege, da presença desse herege, venha esses banhos a caírem sobre as nossas cabeças. Venha tudo a cair abaixo. Então, mostrando a gravidade da heresia, como o católico não deve estar em comunhão com hereges, jamais. Jamais. E hoje em dia, as heresias não são tão, assim, tão difíceis, né? A gente vai ler aqui algumas heresias aqui, das 7 preposições heréticas de Francisco, aqui na carta. A gente vai ver que não precisa ser um teólogo da catedral. Não. É básico, catecismo básico, de criança, assim. Sim, às vezes é uma questão de lei natural mesmo, é uma coisa assim, qualquer pessoa, na idade da razão, né, nas devidas condições, é capaz de perceber como algo repugnante, né, ao bom senso, aquilo que se esperaria do ser humano. Sobretudo é algo que rebaixa Deus ao homem. A verdade é essa, né? Toda essa ideia dessa Amoris Laetitia e todo o pontificado
ou melhor, despontificado de Francisco é tentar rebaixar a doutrina, acomodar a doutrina aos vários tipos de pecado que existem por aí hoje em dia. Então, tentando justificar tudo para que acomode-se o evangelho aos homens e não o contrário, que é o que Cristo mandou, que é acomodar os homens ao evangelho, ou seja, os homens acolherem, abraçarem e transformar sua vida a partir da sua palavra eficaz e viva. Então, aí temos um problema. Mas tem também a questão jurídica, doutor, que eu gostaria de comentar aqui, tá? Que eles vão usar, então, esse é o terceiro fundamento, e aqui nós terminamos só o segundo parágrafo, mas com isso já está bem, porque já se acabou com toda a possibilidade de eles serem levados a sério nessa posição do reconhecer e resistir. Qual seria esse ponto, então? Eles falam que eles estão amparados pela lei eclesiástica, porque o leigo ele tem um certo direito de expressar a sua opinião, sobretudo um leigo inteligente, estudado, como o senhor disse, leu o catecismo, fez isso, fez aquilo. Então, ele está em condições, dizem eles, de afirmar a sua opinião, corrigir o Papa, corrigir os bispos, etc. Eles citam, então, um cânon do Código de Direito Canônico Modernista. É importante mencionar que esse código que eles estão usando como autoridade é um código que ensina doutrinas heréticas como ecumenismo, como a confusão e até inversão dos fins do matrimônio. Ele diz, não diz que o fim primário do matrimônio é a geração e criação dos filhos, de uma maneira cristã, Sim. que é o dever principal e fundamental da família cristã, do casal cristão. Então ele não fala isso, e tem várias outras coisas. Ele ensina que se pode dar a Santa Eucaristia para pessoas que são de grupos cismáticos que não reconhecem o Papa, não reconhecem muitas doutrinas da igreja. Também diz que nós podemos ir nessas igrejas deles e também receber a comunhão lá. É toda uma bagunça, toda uma inversão completa do que nós aprendemos, né, da Santa Igreja. O engraçado é que eles sabem disso, né? Esse pessoal da fraternidade, de reconhecer, eles sabem, eles denunciam, eles falam nas aulas, aqui tem erros. Isso. Então, assim, é uma lei pela metade. Porque para existir uma lei, eu preciso que o legislador ele tenha uma autoridade que seja aceita por todos. Senão, o que adianta? Né? Eu vou fazer vamos supor, vamos estabelecer a lei entre iguais. Como a gente faz, assim, de mentirinha, digamos assim, na democracia, né? Nas nossas democracias. Então, você tem uma Constituição que ela foi feita pelos homens, e que, como foi feita pelos homens, pode ser desfeita, pode ser mudada, pode ser emendada, pode ser... Enfim, você pode fazer acontecer com aquilo ali, mesmo as partes mais fundamentais. É subjetivo, e eu digo assim, é feito por um igual. Se foi feito pelo povo, pode ser desfeito pelo povo, pode ser virado do avesso pelo povo, pode ser... Porque é um igual, não é um superior. Agora, uma lei, para que ela tenha vigor, realmente seja uma lei de verdade, propriamente dita, ela teria que ser algo vindo de um superior. Então, a lei canônica, vindo do Papa, ela teria, então, para um católico, normalmente, um caráter obrigante, realmente. Mas eles não se sentem obrigados. Aqui já é importante notar, a lei do direito canônico para eles é questionável em certos pontos, é uma lei que tem problemas realmente. Os cânones do Código de Direito Canônico Modernista, tem muitos deles que têm problemas e que os católicos tradicionais percebem isso, que são contrários, e é por isso, na verdade, que ele existe, porque tinha acabado de ser promulgado, eu digo em termos de história da igreja, que tem 2000 anos de história, acabado de ser promulgado em 1917, um código de direito canônico. Então, por que você, em 1983, vai precisar de um outro, se não mudou a doutrina da igreja? É claro que mudou a doutrina, mudou a disciplina, mudou tudo. Então, eles citam o Código de Direito Canônico Modernista, que nós sabemos, né, esse código é de 1983. É muito interessante que foi necessário fazer um código para adaptar-se às mudanças do Concílio Vaticano II, sendo que o Código de Direito Canônico que nós tínhamos não era um código antigo, digamos assim, foi uma elaboração, uma sistematização da lei eclesiástica, promulgado em 1917, ou seja, no mesmo século. Então, no mesmo século que se publicou, então, o Código de Direito Canônico da Igreja Católica, pela primeira vez, então, sistematizando todos os antigos códigos, decretais e tudo aquilo que consistia, o sistema complexo condenando a maçonaria, veementemente. Exatamente. Então, todo esse aparato, né, que foi sistematizado em 1917, teve que ser reformado nesse código que eles estão citando,
que é um código que nós sabemos, ele apresenta problemas. Esse Código de Direito Canônico de 83, ele foi feito para substituir um código do mesmo século que tinha o problema de ser muito católico. Tinha o problema de ser muito católico, muito tradicional, ele simplesmente repetiu aquilo que a igreja sempre ensinou, então a gente precisa fazer um código novo agora. E esse código também ensina, e é a autoridade, a lei eclesiástica que eles estão se servindo, também vai ensinar que o leigo ele tem uma certa autonomia, ele pode dar sua opinião, pode corrigir o padre, o bispo, o papa. É isso que eles ao menos vão dizer. Mas a verdade mesmo, se você olha o código na sua inteireza, você vai ver que nem aí eles têm razão, porque os próprios modernistas, como sabem que isso lhes favorece muito, eles mantiveram a doutrina tradicional sobre o Papa e sobre a igreja. Eles mantiveram, pelo menos assim, não tudo, evidentemente, não tudo. Eles negaram várias coisas, com a questão do subsistiem, com a questão do ecumenismo, é verdade. Porém, nesse aspecto da obediência ao Papa e aos bispos, eles mantiveram. Prova disso é o cânon 752 desse Código de 1983, que eles dizem seguir, que é a lei eclesiástica em voga que eles seguem. Então, ele diz assim: ainda que não se tenha de prestar assentimento de fé, deve, contudo, prestar-se obséquio religioso da inteligência e da vontade àquela doutrina que quer o sumo pontífice, quer o colégio dos bispos enunciam ao exercerem seu magistério autêntico, apesar de não terem intenção de a proclamar como um ato definitivo. Façam, portanto, os fiéis por evitar o que não se harmonize com essa doutrina. Então, preste atenção que o fiel tem uma obrigação de inteligência e de vontade, ou seja, algo interno. O que eu sempre estudei aqui, assim, o magistério extraordinário é um dogma de fé que você vai ter que obedecer os seus filhos, netos, para sempre, assim. O magistério ordinário você tem que obedecer, mas no futuro pode ser mudado, mas naquele momento o senhor tem que obedecer a sentimento de fé e vontade, e moral. É o melhor a se fazer, é o mais prudente, né? É o mais seguro naquele momento. Sim, essa é a doutrina tradicional da igreja que a gente vai encontrar em todos os manuais e, curiosamente, até mesmo os modernistas, quando lhes favorece, repetem o ensinamento tradicional. Também aparece, doutor, no cânon 754, fala assim: todos os fiéis têm a obrigação de observar as constituições e decretos que a legítima autoridade da igreja promulgar para propor uma doutrina ou para proscrever opiniões errôneas, e com especial motivo as que publicar o Romano Pontífice ou o Colégio dos Bispos. Então eu acredito que isso encerra a questão, quer dizer, eles não estão amparados, na verdade, nem na lei natural, porque negam a autoridade competente, nem na lei divina, porque negam acolher os ensinamentos do magistério da igreja, que Nosso Senhor disse Nosso Senhor não falou assim, né? Em certas ocasiões raríssimas, mas quando a igreja se dirige aos fiéis para ensinar a doutrina, nós devemos acolhê-la, e ao mesmo tempo também, o mesmo Nosso Senhor falou: acautelai-vos com os lobos que vêm até vós, com pele de ovelha, mas que por dentro são lobos. Quer dizer, Nosso Senhor e também São Paulo, na Epístola aos Gálatas, capítulo 1, como nós falamos aqui, ele adverte que pode acontecer de alguém parecendo apóstolo, parecendo anjo, parecendo papa, que é o sumo pastor da igreja, até parecendo Cristo. Porque Papa jesuíta. Falou, isso, porque nosso Senhor falou em falsos cristos também. Imagina, que mais falso Cristo pode haver aqui nessa terra do que um falso vigário de Cristo? Porque quem faz as vezes de Cristo aqui nessa terra, para todo o povo católico, sempre é o Romano Pontífice, o Papa. A única saída para eles é realmente ver que essa pessoa que está aí não é um legítimo pastor, é um herege. É simples. Exato. É muito simples. Não é pastor, é impostor. Então é basicamente esse o grande ponto, que até mesmo nós vemos que é corroborado pela lei eclesiástica, né? Pela lei eclesiástica, que vai dizer que, bom, se você tem que obedecer a um Romano Pontífice, então você não pode resistir. A única maneira de resistir é a um não Romano Pontífice, a um herege, a um falso papa, que é o que a igreja sempre exigiu que nós fizéssemos. Por isso que a igreja ensina doutrinas. Né? Aí você usa todo o artifício da igreja católica contra os hereges, tudo que tem da igreja contra a heresia, toda a força que a gente tem na pregação, etc. Isso. Agora, doutor, deixa eu acrescentar mais uma coisa, porque eles fazem mais uma elaboração ali. Eles vão citar aquele Denzinger que o senhor conhece, o Denzinger dos tolos,
né? Sim, O sim. chamado Denzinger Chametzer, também tem uma versão mais atual, Denzinger Hühnermann, que é um Denzinger também pós-conciliar. É um Denzinger Denzinger reformado. protestantizado. Exato, é um Com Denzinger que... propagandas protestantes de São Isso, Libério, de todo. isso. Que Tudo. ataca o Papa naquilo que ele pode, que diminui o ensinamento tradicional da igreja quando pode. Tem coisas que não pode, tá? Então, você vai encontrar nesse volumoso compêndio de definições do magistério, você vai encontrar realmente muita coisa tradicional. Por quê? Porque você não pode tirar os 20 concílios da igreja fora. então, Não. então, essas doutrinas você não pode tirar. Você não pode tirar certos documentos dos papas. A Bula Unigenitus, né? Também a Constituição Auctorem Fidei, tantos outros documentos. Mas quando eles podem recortar, eles recortam. Quando eles podem recortar, a Quanta Cura é um caso desse, onde quando o Papa vai condenar a doutrina que o Vaticano II aprovou da liberdade religiosa, eles cortam essa parte, porque não fica bem. Não vai ficar bem porque é uma contradição. Então a gente não pode colocar no Denzinger algo que estava no Denzinger. É curioso que essa passagem estava no Denzinger antigo e foi removido. E é esse Denzinger pouco confiável que eles utilizam, o Denzinger Chametzer, ao menos é o que me parece. Tá? Eu digo isso porque eles não citam. Tá? Citam, me parece que citam. Sim, eles citam Denzinger, deixa eu ver aqui rapidinho. Doutor, eles citam o Denzinger. Me ajude aqui. Enfim, o que eu vi nesse Denzinger também, que eles colocam pitadas daquelas mentiras protestantes dos papas que ensinaram heresia, caíram heresia, São Libério, Honório, sendo que foi defendido pela doutrina, toda a doutrina antes do concílio defendeu que nunca houve na igreja papas hereges ou que ensinaram má doutrina, ou que caiu heresia. Isso, eles citam o Denzinger Hühnermann, doutor, eu localizei aqui, que é o sucessor do Denzinger Chametzer. É a mesma coisa, são as mesmas mudanças, mais algumas coisas, mais alguns acréscimos, sobretudo os acréscimos do desmagistério, despontificado dos mais recentes, né, até 2010, se não me engano. Então, quando eu falei isso pro Paulo Ricardo, ele me mandou embora da sala. Ele levantou assim, vamos... Não quero mais falar, você está sabendo demais. Então, o seu erro foi saber demais também, saber que o Denzinger que ele cita ali nas suas respostas ditas católicas, ele nem sempre é muito confiável, porque tem notas problemáticas, porque recorta partes do magistério tradicional, porque acrescenta textos que não tem nada a ver ali dentro só para poder atacar o papado. Até porque, deixa eu falar para o senhor, Hühnermann, que as pessoas não conhecem, né? As pessoas ordinariamente não conhecem, vem um nome em alemão, acham, nossa, deve ser uma coisa muito erudita, né? e muito grande, porque os alemães sempre escrevem compêndios de 10 volumes, né, para cima. Então, quando você ouve o nome alemão, soa, né, muito erudito, dá muito respeito. Porém, Hühnermann, ele contesta a doutrina da infalibilidade papal. Inclusive, o próprio Ratzinger, note bem, o próprio Ratzinger critica Hühnermann pelo seu posicionamento a esse respeito. O próprio Ratzinger, que tem uma noção reduzida do papado, entende? Que endossa muitas dessas ideias de redução do poder papal, que o papa pode se enganar, a sua inteligência pode se obscurecer, e então uma minoria de fiéis pode ter razão, etc. Então, o próprio Ratzinger fala que Hühnermann é liberal demais, esse organizador aí do Denzinger, em termos do papa, em termos de resistência ao magistério. Né? Nisso, talvez, esse pessoal da correção filial vai concordar com ele. E de fato, o que eles fazem? Eles citam uma passagem de um documento que não é um documento papal propriamente dito, mas é um documento que Hühnermann interpreta como sendo, então, um documento muito autoritativo, porque o Papa Pio IX havia elogiado esse documento, que é um documento da Conferência Episcopal Alemã. Né? Isso na época ainda da Prússia, lá no século XIX, pouco depois do fechamento do Concílio Vaticano I. Então, o que vai acontecer ali? Vai acontecer uma controvérsia entre o governo e a Igreja Católica, sob o Papa Pio IX, que ficará conhecido como a Kulturkampf. Vocês podem pesquisar com K-U-L-T-U-R, de Kultur, de cultura, Kampf, de luta. Então, uma luta cultural que houve entre o governo e a Igreja. Por quê? Porque o governo alemão entendeu que o dogma da infalibilidade papal, ele faria do Romano Pontífice uma espécie de chefe universal de todos, desde as coroas, desde os países, interviria nos países, interviria em todas as dioceses de uma maneira como um senhor absoluto que faz o que quer.
né, que não tem limitação alguma. Então, foi feito esse documento e eles vão citar uma parte em que ele fala, então, que o Romano Pontífice ele não é um soberano absoluto. Então, estão querendo dizer assim, não, então vamos reduzir o poder do Papa. O problema é que os bispos alemães, em primeiro lugar, estavam respondendo a um príncipe temporal, a um ministro, um chefe de Estado, que estava atacando a infalibilidade papal porque dizia ele que atacava a soberania dos países da Europa. Então ele dizia que esse dogma é um atentado contra os países, contra as nações, quando na verdade não, porque o Papa ele é um príncipe sim, mas de um poder, numa esfera espiritual, ele não vai depor os fé e moral. Fé e poder moral. espiritual. Então, aí eles vão explicar que ele não é um soberano absoluto nesse sentido temporal. Então aí já você tem uma certa desonestidade nesse respeito, mas é verdade que nesse documento também se vai dizer que o Papa ele está limitado a uma coisa só, a lei divina. A lei divina, ou seja, é justamente o que São Paulo, o que Nosso Senhor, o que os teólogos antigos, todos São Roberto Bellarmino dizem, ou seja, o Papa ele não pode como pessoa privada, é isso que eles falam, ele não pode como uma pessoa privada se desviar publicamente da fé católica e ensinar uma outra doutrina, que aí nesse ponto ele não pode, ele é impedido disso. Enquanto pessoa, ele pode se desviar da fé porque ele não é impecável, mas se ele o fizer, então ele perde a dignidade. Exato, ele não tem condições de fazer isso na igreja, porque ele não tem autoridade para fazer isso na igreja, ele perde a autoridade ipso facto, como diz São Roberto Bellarmino. Então, muito interessante esses pontos, ele também fala muitas outras coisas aqui, mas eu acredito que de uma forma suficiente, com bom senso, né, com serenidade, com fontes, nós conseguimos colocar o ensinamento tradicional da igreja. Para encerrar essa parte, depois eu gostaria que o senhor colocasse algumas coisas sobre o próprio documento. Eu vou falar do documento aqui. Sim. A gente vai falar do primeiro da doutrina do matrimônio, da insolubilidade do matrimônio. Maravilha. Qual que é a doutrina católica, e depois a gente vai ler o que Francisco fala. Aí vocês chegam às suas próprias conclusões. É heresia ou não é heresia? Se é heresia, o que se chama uma pessoa que fala heresia? Herege. Herege, exatamente. Então, agora deixe-me só encerrar para mostrar assim, quem que na igreja tem o poder de corrigir, o poder de governar, o poder de mandar, e se isso pode ser, tá? Essa é a resposta que essa citação que eu vou fazer aqui do Papa Leão XIII, num documento, uma carta apostólica chamada Epístola Tua, é isso que vai ressaltar esse documento. Ele vai deixar claro que o Papa e os bispos, eles governam a igreja para o bem. E é sempre para o bem. E se nós queremos subverter a ordem na igreja, e agora os leigos corrigem aqueles que eles assumem como papas verdadeiros e legítimos, então, se acontece essa inversão, isso leva ao mal. O pessoal da correção filial, eles dizem o contrário no seu documento. Eles vão dizer o seguinte, presta atenção, o ensinamento desses aí, esses 200 que o senhor falou, eles vão dizer o seguinte, vão dizer que é ruim, é errado os católicos ingênuos, pobrezinhos dele, seguirem a autoridade da igreja. É isso que eles querem dizer. E eles falam assim, no entanto, aqueles católicos que não compreendem claramente os limites da infalibilidade papal, estão expostos a ser conduzidos pelas palavras e atos de Sua Santidade, Vossa Santidade, a um erro dos mais desastrosos, ou chegarão a adotar as heresias ora propagadas, ou conscientes de que essas doutrinas são contrárias à palavra de Deus, duvidarão ou negarão as prerrogativas dos papas, né? Dos papas, exatamente. E aí, a nossa resposta não vai ser nossa, nós não precisamos corrigir ninguém de nossa própria palavra, de nossa própria sabedoria, estudo como leigos, não. Nós apenas vamos remeter aos nossos amigos a doutrina da igreja que nós acolhemos. Nós não estamos aqui ensinando a doutrina, nós estamos passando a palavra para o Papa Leão XIII, que tem autoridade e que nos transmite, então, o que é a verdade nesse respeito. Ele vai falar o seguinte, nesse documento chamado Epístola Tua. Quando observamos certos indícios, não é difícil de ver que, entre os católicos, há alguns, talvez por causa do infortúnio dos tempos, que não contentes com o papel de submissão que lhes pertence na igreja,
creem poder tomar parte em seu governo. No mínimo, eles imaginam que têm permissão para examinar e julgar, de acordo com sua própria maneira de ver, os atos da autoridade. Seria uma grave desordem se isso prevalecesse na Igreja de Deus, onde, pela expressa vontade do seu divino fundador, duas ordens distintas se estabelecem claramente: a Igreja docente e a Igreja discente, os pastores e o rebanho, e entre os pastores um deles que é de todos o cabeça e pastor supremo. Somente aos pastores foi dado pleno poder para ensinar, julgar e governar. Aos fiéis foi imposto o dever de seguir estes ensinamentos, de se submeter com docilidade a estes julgamentos, de se deixar governar, corrigir, atenção, de se deixar governar, corrigir e conduzir à salvação. Assim é absolutamente necessário que os simples fiéis se submetam de espírito e coração aos próprios pastores, e estes, como eles, ao cabeça e ao pastor supremo. Desta subordinação, desta obediência, dependem a ordem e a vida da igreja. É a condição essencial para fazer o bem e chegar feliz ao porto. Impressionante. Esse é o ensinamento tradicional da igreja, então, não tem nada a ver com o ensinamento dos RR, o pessoal que reconhecer e resistir. É esse ensinamento, doutor Yuri, que nós acreditamos, não é mesmo? Sim, sim. Então é isso que nós acreditamos e defendemos e também transmitimos como um eco do magistério da igreja. Esse é um ensinamento também do Papa Leão XIII. Nós estamos aqui inovando, assumindo uma posição que o leigo não tinha antigamente, como dizem alguns que nos criticam, dizem, vocês estão fazendo algo que antes do Vaticano II não existia, essa participação do leigo, fazendo vídeo na internet, não sei o quê. Claro que as pessoas que dizem isso, talvez nunca correram as páginas aí de um manual de história eclesiástica ou os documentos papais sobre os deveres do cristão. Porque se o tivessem feito, não diriam uma semelhante bobagem. Sim, a Pastor Eterno, eu tenho ela aqui nas minhas mãos. Aqui, sim. Ela, a todos os fiéis, devem sujeitar por dever de subordinação hierárquica e verdadeira obediência os pastores e os fiéis de qualquer rito e dignidade. Tanto cada um em particular como todos em conjunto, não só nas coisas referentes à fé e aos costumes, não só isso, mas também nas que se referem à disciplina e ao regime da igreja. Essa é a doutrina católica da qual ninguém pode se desviar sob pena de perder a fé e a salvação. Nossa, pensa, esses são termos da própria Pastor Eterno. Então veja, essa é a doutrina que nós acreditamos, que nós confessamos, e também estamos no nosso direito, porque o nosso dever como cristãos, como católicos, na verdade nós podemos fazer isso, está no nosso campo de atividade, é ser um eco do magistério da igreja. Então transmitir a vocês o que o magistério da igreja ensina, né, para ser acreditado pelos fiéis, por nós todos, porque eles não estavam, quando fizeram essas definições, indo lá por esporte, para jogar golfe, para, enfim, conversar sobre teorias, sutilezas teológicas. Não, eles estavam para nos dizer o que é a fé que nós devemos guardar e transmitir. Então, o que nós fazemos aqui simplesmente, não é, doutor? É transmitir a verdade católica sobre o Papa, sobre a Igreja. E agora, doutor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco, então, sobre o que há de aproveitável, o que há de bom, né, nessa crítica, porque realmente, embora eles estão corrigindo a pessoa certa, o estão corrigindo de uma maneira errada. Estão corrigindo como se fosse um Papa, quando na verdade é um impostor. Mas eles estão denunciando as heresias. Isso, mas as heresias está certo. Quer dizer, estão no direito deles de atacar os hereges e de ensinar a doutrina católica contrária. Então, o que eles dizem nesse respeito? Como o senhor pode nos apresentar isso? Seria muito interessante ouvir do senhor. Então, o documento desse Amoris Laetitia, ele vai contra a indissolubilidade do matrimônio. A Igreja Católica perdeu a Inglaterra por não aceitar o adúltero do rei Henrique VIII. Sim. E aí agora não, agora a gente pode dar comunhão para divorciados que casaram de novo e tal. E eu vou falar aqui o que é a doutrina, primeira doutrina católica. Eu peguei aqui o Catecismo do Concílio de Trento. Perfeito. A indissolubilidade do matrimônio cristão. Ele diz, mas Nosso Senhor advertiu expressamente, quem repudia sua mulher e casa com outra comete adultério. Por consequente, é claro que nada senão a morte pode desfazer o vínculo do matrimônio. Em abono dessa doutrina, diz o apóstolo, a mulher está ligada à lei, durante todo o tempo que seu marido viver. No entanto, se ele morrer, fica livre da lei. Case com quem quiser, uma vez que seja no Senhor.
E ainda fala o apóstolo: aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não separe do marido. No caso, porém, de se separar, fique sem casar ou faça as pazes com o marido. Aí aqui ele também vai explicar o porquê que não se pode separar, para falar que o católico não é duro demais. Ele vai falar as vantagens de proibir o novo casamento, que a pessoa se separe e case com outro. Porque a doutrina, o matrimônio católico é mais nobre. Por que que ele é? Aí ele vai ficar falando aqui. O que acontece? Quando a pessoa divorcia, ela pode voltar com a pessoa casada, né? A pessoa vai ficar lá sem, como ele diz aqui, quando, porém, os fiéis ponderem sim para consigo que, embora já não tenham convivência conjugal, continuam todavia ligados pelo vínculo do matrimônio, e nenhuma esperança lhes fica de poderem casar com outra mulher. Essas considerações faz com que sejam menos propensos às cóleras e às desavenças, ou seja, você nunca mais vai poder se separar. Se por vezes chegam de fato a divorciar-se, não podem suportar por mais tempo a saudade do outro cônjuge e reconciliam-se facilmente, por intervenção de pessoas amigas e retornam à comunhão de vida conjugal. Certo? E aqui também fala no cânon, agora é do Catecismo de Trento, se alguém disser que é lícito aos cristãos ter muitas mulheres, e que isso não é proibido por lei alguma divina, seja excomungado. Na doutrina do matrimônio, ele vai excomungar todo mundo, que essa carta do Amoris Laetitia está toda excomungada. Só nessa parte. Com certeza. E tem mais uma coisa, doutor, também, não foi contemplado ali, mas no que o senhor disse até agora, mas com certeza também até a própria questão do fim primário do matrimônio, que é a educação dos filhos. Se agora a gente vai por razões outras separar, como é que fica a questão da criação dos filhos? É uma coisa muito complicada, famílias, como dizem, monoparentais, né? Que só tem um pai ou só tem a mãe. É muito complicado, então é claro que essa proibição da igreja também é vantajosa para os filhos. Não só para os esposos, mas também para os próprios filhos. A advertência feita no Concílio de Trento é muito... Aqui, ó, contra isso se levantaram neste século certos homens ímpios e furiosos, os quais não só sentiram erradamente deste sacramento venerado, mas como costumam, com pretexto de evangelho, introduzido a liberdade da carne, afirmam muita coisa por escrito, de palavra alheia do sentido da Igreja Católica, do costume aprovado desde o tempo dos apóstolos, não sem grande dano dos fiéis de Cristo. E querendo o Santo Universal Concílio atalar essa temeridade, julgou se desviam a exterminar as principais heresias e erros dos sobreditos cismáticos, para que a seu pernicioso contágio não continue a infeccionar os outros, estabelecendo contra esses hereges e erros os seguintes anamatismos. Ele vai anatematizar Amoris Laetitia praticamente. Todo mundo tinha que ler esse documento. Esse documento, então, doutor, é um anátema à própria carta da Amoris Laetitia. Mas as pessoas da correção filial, eles falam isso? Eles chegam a esse ponto ou não? Eles falam. Eles citam esse documento. Perfeito. Sim, e esse documento você vai disponibilizar depois, né? Sim, o senhor me havia falado também sobre a questão das proposições errôneas que eles elencaram ali, parece que são 7 proposições. Sim, eu vou falar algumas aqui. A primeira, vou falar da segunda, começar das primeiras aqui, que ele fala da gradualidade do conhecimento da lei e a apreciação e da prática. Então, se você não é muito conhecido da lei, não conhece muito a lei, ou se você não aprecia muito, ou não pratica ela muito, a lei divina, você pode estar isento da culpa, do pecado. Essa é a primeira heresia. A idolatria da consciência humana. Agora não importa o que é a lei de Deus objetiva, mas o que se passa no meu subjetivo, o subjetivo que é a regra, né, da aplicação objetiva da lei. É a inversão das coisas, né? Quer dizer, a lei foi feita para as pessoas seguirem, né? Mas na verdade... Se eu não aprecio essa lei aí de matrimônio indissolúvel, eu não aprecio, eu quero ter várias concubinas aqui. Sim, mas isso veio com Bergoglio ou é uma coisa que tem um fundamento anterior? Eu acho que tem ali, o Bergoglio cita João Paulo II. João Paulo II, sim. Me parece que isso já vem lá dele,
né, essa questão, sim, assim como muitas outras coisas também, que nesse ponto nós não podemos reclamar, tá, que Francisco é um fiel continuador do magistério pós-Vaticano II. Então, assim, ele só está levando aquilo para as últimas consequências, mas ele não está inovando no sentido absoluto. Ele sempre fala, eu estou me baseando em João Paulo II, eu estou me baseando em Paulo VI, eu estou me baseando, sobretudo, nos documentos do Concílio Vaticano II. Sempre. Então, da Igreja Segue a outra, a heresia 2 aqui, caminho. O caminho essa aqui, presta atenção, essa aqui é básica de criança. Ó, o caminho da igreja é o de não condenar eternamente ninguém. O que você fala disso? Para que existem os anátemas dos concílios, não é? Não, o inferno acabou. Não, o próprio Deus, né? O próprio Deus, realmente. E assim, um sentido subjetivo que vai ser mal entendido. Né? Vai ser mal interpretado, vai ser interpretado então assim, não, então agora a gente não pode condenar ninguém. Não, ou seja, quer dizer que não se pode mais ensinar a doutrina da igreja. Ninguém pode ser condenado para sempre. Porque essa não é a lógica do evangelho. Não, então isso é muito pior. Essa... Porque aí você fala a lógica do evangelho e fala de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque realmente você poderia dizer assim, a igreja ela pode condenar as pessoas aqui nessa terra, a igreja militante. Mas não na eternidade, que a eternidade é nosso Senhor que é o juiz. Agora, se você diz que nosso Senhor juiz, né, Senhor Jesus Cristo, quer de vir julgar os vivos e os mortos, não pode condenar ninguém, não é na lógica do evangelho, então ensinar que existe um inferno eterno, aí é uma heresia grosseira até. Digamos que é uma heresia que beira a Testemunhas de Jeová, ao islamismo, né, ao judaísmo, que o judaísmo, o islamismo, essas seitas protestantes que ensinam isso, que o inferno não é... se não existe inferno, para que eu vou mudar de vida? Para que... Exato. Né? Se torna tudo um faz de conta. Sim. Tem o 4 agora. A quarta preposição herética é matrimônios adúlteros por causa dos filhos, assim, ó, sabe? A pessoa fez adultério, saiu do matrimônio, aí depois de muito tempo tem muito filho ali, por causa disso eles são perdoados e não estão livres de culpa. Podem comungar, estão em estado de graça. Complicado. Então, depois que Satanás amarrou bastante a pessoa, amarrou bastante, infelizmente, né? Infelizmente a pessoa ela se deixa colocar numa situação e depois fica muito difícil voltar atrás. Esse é o problema do pecado. Então, no modernismo, eles ensinam o contrário. Quanto mais você peca, menos grave é. Né? Quer dizer, parece que quanto mais você negligencia os mandamentos de Deus, quanto mais você os ignora, quanto mais você está profissional nisso, você não é um simples coadjuvante, mas você se torna realmente o principal. Aí você consegue fazer um pecado excelente. A doutrina do Bergoglio está escrita, escrevem aí nessa carta, no pecado é que eu encontro Jesus. Então, aí está. Então, quanto mais especialista em pecado, e a pessoa continuando assim, isso que é o pior de tudo, a pessoa continuando assim, aí o pecado é menos grave. Mas é o contrário, quanto mais se peca, mais grave. Não é? Quer dizer, quando o pecado é um pecado, ele é o pecado. Quando um pecado são vários pecados repetidos, como um hábito, é vício. Isso é muito pior. Sim. É muito pior, muito mais grave. E como nós sabemos que eles têm graus, ao contrário do que eles estão dizendo, também de condenação eterna, né? Porque para eles todos vão para o céu indefinidamente, invariavelmente. Então, o que acontece é que vai ser muito mais grave para a pessoa depois, o juízo, né? Será muito mais severo. É muito mais severo. Sim. Então, e ainda mais se a pessoa é colocada num contexto da Igreja Católica que ensina o contrário do que a pessoa está fazendo, então a quem muito mais foi dado, muito mais será pedido, será cobrado. Então, realmente um ensinamento que feito para levar as pessoas para o mau caminho, para ficar cada vez mais amarradas, né, no pecado. Ele permitiu o adultério aqui. Pode adulterar sem piedade, que você vai estar de volta no seio da igreja, em estado de graça, podendo comungar e tal, como se nada tivesse acontecido. Um absurdo. O quinto argumento, os adúlteros podem voltar à igreja sem escândalo. Não devem sentir-se excomungados, mas podem sentir-se em estado de graça. Estado de graça. Sim, essa parte mais polêmica ali do documento, foi muito falado na época, né, 2015, 16, 17, falou-se muito sobre essa questão que acaba subjetivizando. Eu acho que o pessoal deve estar pensando do São Thomas More, né? O que ele deve estar pensando no céu dos católicos hoje, nessa... Pois é. Aquele que deu sangue
martírio. Morreram para defender a doutrina do matrimônio e do papado. E essa gente hoje diz que não é problema nenhum. Hoje, se você é protestante, você vai para o céu. Se você nega a doutrina do papado, como fazem os cismáticos orientais, você é um patriarca ecumênico, um irmão. Né? É chamado de, como é que eles falam? É vossa beatitude. Né? Toda essa questão. E se você comete pecado, quanto mais profissional você é em pecar, menos grave, menos culpado você é, mais você é aceito, mais você é recebido, mais você tem que ser mais acompanhado. santo, né? Parece. E aí o que acontece? É o ensinamento de Martinho Lutero. Peque com força. Isso. Né? Eles vão comentar isso, não? Eles não vão comentar que isso tem fundamento em Lutero, isso aí? Sim, eles comentam depois, eles falam que isso aí tem ideias luteranas. Perfeito, e tem mesmo. Ele tem aqui, agora a sexta proposição, uma norma não deve ser sempre a mesma, sobretudo em sacramentos. Então, a norma pode ser mudada, aí já é modernismo puro. Sim. Que é o sétimo. Sim, que se aplica a todos sempre. A sétima preposição, estado irregular, ou seja, que pessoa que está em casamento ilícito, não é pecado mortal. Mesmo que a pessoa saiba com pleno consentimento, pleno conhecimento e plena vontade deliberada, não é mais pecado mortal. Isso é impressionante. Eu não sei o que dizer essa palavra, esse documento da Amoris Laetitia. Quando eu li, eu fiquei impressionado, assim, eu fiquei chocado. Porque a gente não estuda muitas coisas do papado, a gente está lá no modernismo às vezes tal, e não está percebendo, de repente a gente vai querer estudar, aprofundar, a gente fica, nossa, que é isso? Então, foi espantoso. Exatamente, e às vezes as coisas acontecem e a gente não presta atenção, por causa dos nossos trabalhos, das nossas atividades, e até mesmo pela dócil submissão que nós como católicos devemos às autoridades eclesiásticas. Mas agora, quando nós percebemos que estamos sendo obstinadamente, não só enganados, mas aparelhados, conduzidos ao caminho do inferno por essas pessoas, então aí gera realmente uma situação de descrédito, de necessidade de refletir sobre o que está acontecendo. E essa situação, eu acho que o importante, né, dessa correção filial é poder proporcionar às pessoas, talvez, essa reflexão, né, de ver o que está realmente acontecendo, quer dizer, quem são essas pessoas que estão aí, né, posando para o mundo como papas e bispos. Eles trabalham realmente para Jesus, eles representam o que a fé me ensina a ver neles, quer dizer, representam o nosso Senhor Jesus Cristo, ou eles estão representando algo diferente, né? Na verdade, eles estão apenas fazendo o papel como atores de papa e de bispo, mas na realidade estão querendo levar as pessoas para outro lugar, que é o mesmo lugar que os hereges sempre quiseram, conduzir, que é para suas próprias convicções pessoais, os seus caprichos, os seus Santa erros. Igreja Católica, cremos na Santa Igreja Católica. Santa Igreja Católica. E Santa Igreja Católica não pode consentir jamais com esse tipo de documento. Esse documento aqui é o mais eu não sei, isso aí foi lá em 2016, 2017, né? Agora tem Fratelli Tutti, não, tem muitos aí agora. Começou com o Sínodo da Família, né? Se não me engano, lá nos idos de 2014, 2015, que foi toda uma polêmica, e aí formalizou-se em 2016 com essa declaração. E é interessante que essa declaração depois, ela foi interpretada pelos bispos da Argentina. Eu já coloquei isso num vídeo em resposta ao Padre Lodi, que está em controvérsia. Ela foi interpretada pelos bispos da Argentina. E eu, Padre Lodi, muita gente disse, essa é uma interpretação errada, herética e não sei o que, isso está errado. Ainda bem que aqui no Brasil se interpretou de um outro jeito, então você já abriu um subjetivo, ninguém sabe mais o que é realmente. O Francisco falou, está ensinando. A interpretação de vocês é cabal, é a verdadeira. A do pessoal lá da terra dele, lá da Argentina, da região de Buenos Aires, na verdade, que foi tida como herética, como errada, como absurda, como pecaminosa, até mesmo pelo pessoal pró-vida aqui do Brasil. E infelizmente, parece que eles não sabem, mas se tornou um documento anexado já à própria Amoris Laetitia como uma interpretação cabal, como o senhor colocou, realmente. Está ali Bergoglio, ele mandou uma carta para esses bispos da Argentina dizendo, olha, essa realmente é a interpretação, quer dizer, você pode conceder comunhão para pessoas objetivamente em pecado mortal que são recasados, enfim, que estão vivendo em estado de adultério. Adúlteros, né? Basicamente isso, ou fornicadores. Então se pode fazer isso. E claro, essa é a fé dele.
Todo documento é para isso, né? Todo documento é para isso. Então, gera uma situação de ambiguidade, mas as pessoas que ele já escolheu vão interpretar daquele jeito que ele quer, e ele vai autorizar essa interpretação, e é isso que acontece. Então, hoje é autorizado um sacerdote lidar, e na verdade, na prática, a gente sabe que isso já acontece nas igrejas. O doutor Yuri, eu penso que o senhor não faz muito tempo que frequenta esses ambientes, porque passou por um processo de conversão, mas assim, para nós que estamos praticamente muito tempo, já convivendo, até mesmo fazendo trabalhos pastorais, então a gente sabe que não tem problema. Eu mesmo já fui aconselhado no sentido assim, que então, você pecou? Exatamente, como se estivesse ouvindo Lutero na confissão. Né? Está de pecado, então, aí que você tem que comungar. Então, você está em estado de pecado, então, aí que você tem que comungar para ter mais força. Ou seja, uma coisa... Quer dizer, é impressionante. Cadê a doutrina? Não, aqui, isso aí é da nona heresia aqui, que eu vou ler a penúltima, né, que é as normas gerais do matrimônio, não abarca absolutamente todas as questões particulares. Então, não é para todo mundo, cada caso é caso. É a casuística. Então tem que ser julgado. Sim. Claro, bem entendido, doutor. Isso é algo que existe, é uma escola, é uma aplicação da teologia moral católica, isso tem sentido num âmbito católico, realmente. Né? Agora, eles estão usando esse aporte teórico ortodoxo da Igreja Católica para poder passar o pecado, passar pano, né? Ou, como dizem hoje em dia, para poder liberar o pecado. Essa situação. Então, é algo impressionante. É igual você usar nosso Senhor Jesus Cristo, né, os ensinamentos do Evangelho, para autorizar a sodomia, autorizar, enfim, coisas que nós sabemos que então, são eu ia falar que a última preposição era aquilo que o senhor estava falando. Que uma pessoa em pecado não culpável ou culpado plenamente, ou seja, pecado mortal, pode receber os sacramentos, inclusive a Eucaristia. Então, aí ele fala, entre aspas, não é prêmio para os perfeitos a Eucaristia, mas é remédio e alimento para os fracos. Então ele fala que o fraco é o mesmo pecador mortal. Entendi. Então pode receber comunhão sem problema. É claro, subvertendo completamente a doutrina que São Paulo Apóstolo mesmo coloca, né, na Epístola aos Coríntios, de que aquele que come e bebe indignamente o corpo e o sangue do nosso Jesus Cristo aquele que come sua condenação. Então imagina, a doutrina apostólica, agora você coloca ela na gaveta, né, e toma uma interpretação errada, né, da noção de que a Eucaristia é um remédio para nós, né, pecadores. Então veja a ardilosidade, né, desses hereges, como são pessoas assim, que de caso pensado usam as palavras de Cristo para poder subverter o Evangelho de Cristo. É algo impressionante. Como é que nós podemos ter essas pessoas como representantes de Cristo, eles que estão sabotando, usando termos católicos para sabotar a doutrina católica, para nos fazer ficar em pecado mortal e ir para o inferno? Quer dizer, essas pessoas, como podem elas? Não, essa correção filial é muito boa, porque ele não só fala do Amores Letícia, ele fala de alguns atos do Bergoglio também. Sim, ele fala, por exemplo, lá em 2016, Sua Santidade afirmou: creio que as intenções de Martinho Lutero não fossem erradas, era um reformador. Aí lá, ele diz: e hoje luteranos e católicos, com todos os protestantes, estamos de acordo sobre a doutrina da justificação. Sobre este ponto tão importante, ele, Lutero, não errou. Esse ele falou na Catedral Luterana. Impressionante. Tava lá. Então, e é interessante que eles não chegaram a tempo, como o documento ele é de 16 de julho de 2017, não chegaram a tempo para ver a celebração da revolta protestante. Não. Que aconteceu ali dia 31 de outubro. Não podia ver de dia mais apropriado. O senhor recusou as dúvidas e tal, tudo. Ele vai falando tudo. Eu fiquei impressionado com esse documento aqui. Sim. Aí, quando eu fui perguntar, eu fui eu fui falar o quê? Eu vou lá no padre meu, da minha paróquia, eu vou lá perguntar sobre isso. Eles falam, Francisco não falou nada de herético, não sei o quê, não tem nada de heresia, sai disso, você tá... Aí eu falo, não é possível, ele falou heresia. E aí você procura outros grupos, sendo Dom Bosco, Fraternidade de São Pudéspio, e eles falam mesmo, falou heresia mesmo. E outros falam que ele é o anticristo, pelos bastidores aí, nesses grupos aí, BP, entre outros, a gente sabe.
Pois é, E é aí a assim gente mesmo. vai estudar o que que a igreja fala de um herege, o que a gente fala de e principalmente São Roberto Bellarmino, Com que eu certeza. acho que é um livro que todo mundo deveria ler, é Uhum, esse do Papa, com certeza. Muito bom. e que porque tem duas posições católicas hoje em dia, que é de Cardeal Caetano, que foi Uhum, refutado por São Roberto Bellarmino no próprio livro, e de uhum. São Roberto Bellarmino. Sim. Os dois são as únicas opiniões assim que são as mais prováveis Em voga, do sim. quando o Papa E ensina heresias, isso, né? e ambos deixam claro que se deve depor. Sim, Né, que não deve ficar com esse herege aí. E o mais importante, doutor, é muito importante assinalar, porque muita gente usa essas divergências entre os teólogos para tentar criar uma divergência que não existe entre eles e nunca existiu, que é a questão do magistério do Papa. Então, todos os teólogos católicos sempre acolhem, como católicos, o magistério do Papa. Todos. Até porque a matéria da teologia deles, um dos locais teológicos da teologia deles, é o próprio magistério do Papa. O magistério do Papa como tal, sim. o Papa se pronunciando sobre questões de fé e moral. Agora, quando eles especulam sobre a questão da heresia, como o senhor coloca aí, eles estão tratando o Papa como uma pessoa privada, Sim. não exercendo o magistério. Então, aí sim existe a divergência, quer dizer, você pode ter o caso de um Papa que no magistério está ok, como sempre vai ser o caso de um Papa validamente eleito. Então, a doutrina está ok, mas na sua vida, nos seus atos privados, Ministério Público, não acredita, nos seus atos privados sim. não acredita naquelas doutrinas que até ele pode ensinar no seu magistério. Então, é sobre isso que eles estão falando. Eles estão dizendo que mesmo nesse caso, que ele é um herege meramente privado, mas claro, que as pessoas conhecem, privado não é o mesmo que oculto. Ele externou isso como uma pessoa, não como pontífice. Então, quando ele faz isso, ele não pode ser aceito pela igreja, porque a igreja não pode ter Uhum, pacto com heresia de jeito nenhum. De jeito nenhum. Então, é sim. isso que eles estão querendo dizer com toda clareza aí. Não, E não tem esse é o grande vergonha, né? Não ponto. tem vergonha Não na teve. cara. Essa Exato. posição de Uhum. reconhecer e resistir. De onde que vem? Reconhecer e desobedecer. É, É de Lúcifer. É a mesma exato. doutrina do diabo. É Exato. igualzinho. Não, e é a mesma do próprio Bergoglio, porque ele não segue, ele não reconhece, ele reconhece, aliás, mas resiste ao ensinamento tradicional da igreja. Então, Sim. se você pode rejeitar os papas de hoje, resistir aos papas de hoje, por que você não pode resistir como eles fazem aos papas antigos e só aceitar de João 23 para frente? Né? Que é o O que os modernistas impressionante fazem. é que Então, eles ficam uhum, ventilando umas propagandas protestantes, falando que já houve papas hereges e já houve Honório, São Libério. isso. Tudo isso daí já foi refutado no próprio livro do Belarmino, ou Uhum, pega uma doutrina tantos outros. pré-concílio. Isso aí é tudo propaganda protestante, de racionalistas, etc., É verdade. falando que já houve papas hereges. Sim. Que tudo, aí eles justificam a opinião deles. E naquela época que aconteceu, os católicos resistiram. Pô, e aí a gente pode Uhum, ficar aqui na nossa. Em suma, eles querem não ficar na deles ali, na igrejinha deles, enquanto os outros ficam nesse modernismo aí, aham, né? E sem denunciar, sem nada, fica ali no bem bom e exato. pronto. É o status quo. Isso mesmo. E aí as pessoas vão ficando cada vez mais desorientadas, cada vez mais. Cada vez mais fundo, né? Cada E vez perde-se a pior. doutrina do Sim. papado da igreja. Exatamente. Perde-se completamente o crédito, né, que nós devemos dar aos papas, às legítimas autoridades. Doutor, é por isso mesmo que um trabalho como o senhor, que o senhor vem desenvolvendo ali no seu canal, denunciando estas heresias, esses erros, né, do reconhecer e resistir é muito importante. Por isso também eu aconselho os nossos amigos aqui que seguem o nosso canal Controvérsia Católica, que se inscrevam também no canal Apostolado São Lucas, é isso? Isso Isso, se mesmo. inscrevam aí no canal. Estamos ali para Perfeitamente. denunciar a maior heresia de todos os tempos, que é essa de não reconhecer um herege quando ele fala heresia, e Uhum. não, reconhecer um herege como autoridade. É Isso, impressionante. exatamente. E uma outra coisa, doutor, então, tem mais alguma consideração sobre o documento que o senhor gostaria de fazer? Algumas considerações finais? Então, aqui ele tem algumas coisas que a gente fica impressionado, é Uhum. que as pessoas não estão mais falando desse documento. Ele está sendo posto em prática em todas as paróquias aí do Aham. Brasil, em todo lugar do mundo, está sendo posto em prática. As pessoas pararam de falar desse documento. Agora, outros documentos, tradições custódias, entre outros.
Mas esse aqui é um documento de uma heresia dessa contra o matrimônio. É impressionante. Isso. Como podem as pessoas não se levantar, né? Como podem as pessoas não se pronunciarem enquanto eles dão um testemunho de fé católica, realmente? Como podem os padres se calarem? Isso é um escândalo. Sim. Isso sim é um escândalo. Isso é escândalo. Aí é escândalo. Isso sim. É realmente um escândalo, porque são pessoas que têm capacidade, que deveriam dar esse testemunho de fé, mas que se calam por respeito humano. Só isso, porque a doutrina católica lhes permite fazer isso, né? Na verdade, manda fazer isso. É imperioso que se faça isso para a preservação da fé e para a salvação das almas, mas essa gente, por considerações humanas, por questão de carreira, questão de respeito fama, respeito humano, né? Afetos desordenados pelos outros, etc., não querem se pronunciar, mas se eles não falam, as pedras falam, né? Nós mesmos vamos aqui, com toda a nossa pequenez, também nos colocar, né, de frente a esse dragão, a essa hidra modernista, né, com a verdade católica, que sozinha tem a eficácia, sozinha tem o poder de debelar, né, todos esses enganos e todos esses erros. Esperamos que com a nossa pequena contribuição aqui, com esse pequeno podcast, primeira participação do Dr. Iuri, fico muito feliz, doutor. Parabéns. Eu que agradeço, muito obrigado pela participação também, sim, pela oportunidade de comentar. O senhor tem muito mais conhecimento que eu, né? Mas a gente não precisa de tanto conhecimento para conhecer essa heresia. Essa heresia aqui é uma heresia de catecismo isso mesmo, básica, né? O catecúmeno ali já sabe que é heresia. É isso mesmo. E seguiremos em frente, então, sempre informando as pessoas, trazendo informação católica. É bom também sempre avisar, nós estamos agora, nesse momento, fazendo a pré-venda do Catecismo de São Roberto Bellarmino, a doutrina cristã. Então, aqueles que quiserem, são na realidade 2 catecismos, um catecismo mais para crianças e outro catecismo para adultos mais aprofundado. Também tem apêndices falando sobre o ano litúrgico. Ficou algo bem feito, o doutor Iuri pôde acompanhar um pouco dos bastidores aí desse processo. Estamos há meses trabalhando em cima dessa publicação. Recomendadíssimo, não tanto por nós, mas pelo autor, São Roberto Bellarmino, grande doutor das controvérsias, que é o nosso guia, né, em muitas coisas, e também na matéria de doutrina cristã, dos grandes peritos, né, louvado pelos papas, pelo Papa Pio XI, por Bento XIV e tantos outros, Clemente VIII também, que mandou que ele fizesse isso aí também é uma coisa engraçada, né? Porque assim, o São Roberto Bellarmino só foi em Pio IX, né? Pio IX, lá em 1917, foi proclamado doutor. Então, Pio XI, o Papa já tinha estudado todo mundo, pegou a obra magna, que é do Sumo Pontífice, aquela controvérsia católica, e falou: isso aqui é católico, é o doutor da Igreja Católica das controvérsias, vocês têm que ler isso aqui. Isso aqui que vocês têm que pegar como base, e não ficar aí Cardeal Caetano e tal, na questão de Papa herege. Exato. E é interessante a gente lembrar que a dificuldade na canonização de São Roberto Bellarmino, porque levou um certo tempo, levou mais do que o que se deveria, mas por quê? Porque São Roberto Bellarmino ele foi um dos grandes defensores dos direitos do Romano Pontífice, e ele era odiado por todos os governos galicanos, regalistas, a Inglaterra. Então, assim, havia um grande boicote, sobretudo na França, contra a canonização. Ele foi santo, ele foi realmente um homem muito santo. Nós podemos ver na vida dele. Exato, escreveu muito, né? Um grande autor, um grande doutor realmente, porém não foi possível seguir adiante porque havia um lobby antipapal, que não permitia, galicano, anti-jesuíta. Isso é uma coisa que eu vou falar aqui no Controvérsia, mas assim, anti-jesuitismo que nós temos hoje em dia, que é o anti-jesuitismo heterodoxo, não é católico. Isso não é católico, só a gente vê os maçons falando dos jesuítas, essas coisas. Marquês de Pombal, elevando até o terceiro céu Marquês de Pombal e detonando os jesuítas. Isso não é coisa de católico, isso é coisa de protestante. Se pode ter havido jesuítas particulares aí em certos momentos que se comportaram de uma maneira repreensível, mas assim, você criticar esta ordem de Santo Inácio e esses homens ilustres com tantos santos que tem, assim, em globo, como eles fazem, é um absurdo. Não tem jeito. Então, mas eles fazem isso para sustentar a opinião deles. Eles querem sempre ensinar Cardeal Caetano, João de São Tomás, e esconder de você, católico, São Roberto. Eles tentam esconder a todo custo. Exatamente. Mas o que eles tentam esconder, nós aqui fazemos todo o esforço para apresentar, demonstrar,
Esse livro aí que o senhor fez está de muito parabéns, é muito. Eu peguei ali algumas partes assim nos bastidores, é muito bem. Eu estou ansioso para lê-lo aqui. Sim. Em breve nós faremos mais vídeos aí sobre esse tema. Aqueles que se interessarem podem entrar em contato conosco. Meu telefone é 47991013580. Eu recomendo fazê-lo por WhatsApp ou por Telegram. Mande uma mensagem ali questionando sobre o livro e outras coisas, e nós já podemos então conversar a respeito disso. Agradeço, doutor, mais uma vez pela sua importante participação aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então é isso. Salve Maria. Salve Maria. O senhor continua lá então no Apostolado São Lucas e nós continuamos aqui no Controvérsia Católica. Um forte abraço a todos aqui que nos acompanharam durante esse podcast. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.